Olá, bom dia, crianças, tudo bem? E aí, como estão vocês? Conseguiram realizar a atividade do dia de ontem? Pois é, a atividade de hoje é um pouquinho extensa e bem complexa, certo? Vocês vão pedir à mamãe para abrir o livro de vocês na página 123. Olha aqui. É um texto, né, que na verdade ele é um artigo de uma revista de ficção científica. O que quer dizer isso, Promara? Uma revista de cientistas, né? Eles escolhem informações reais para poder estar levando para as pessoas. Então aí fala, né? Por que alguns animais marinhos comem lixo? Vai falar um pouco sobre a questão que esse mês de junho significou para a gente, né? E que a gente tem que refletir, tentar mudar todos os dias, que é a questão da poluição ambiental e principalmente a poluição nos oceanos, fundo dos rios, dos mares. Por quê? Porque lá existem vários animais, né, que vivem lá. E isso pode acarretar no final de várias espécies de animais marinhas, não é mesmo? Então aí ele fala sobre a poluição dos oceanos, que já não é uma novidade, nós sabemos disso, né? Pior que saber disso é descobrir que esses animais marinhos, ou seja, animais do fundo do mar, do fundo dos oceanos, eles comem esses lixos. E ao comer esses lixos, né, eles podem vir a morrer. Na maioria deles podem não, na maioria deles eles acabam morrendo. É o caso do golfinho, é o caso das tartarugas marinhas, que também ficam presas nos sacos plásticos, com as embalagens plásticas. Então, tudo isso é uma questão de preocupação. Vocês vão pedir à mamãe para poder ler para vocês, né? Esse texto está na página 123 e na página 124. Vão sentar, conversar com a mamãe, discutir um pouco e depois vocês vão ver, né, que esse texto ele é um artigo de divulgação científica escrito por cientista, pesquisadores ou jornalistas. Então, existem três tipos de profissionais que podem estar fazendo a escrita desse texto. Os cientistas são aqueles que estudam ciências para melhorar ou para criar algo, como no caso tem cientistas agora que estão desempenhados, né, na luta contra o tempo para descobrir a vacina para combater o coronavírus. Então, eles estão estudando, eles fazem aí documentos, eles registram esses documentos, eles lançam na mídia, eles lançam em jornais, em revistas, em livros, para ficar ali registrado o esforço deles. Também pesquisadores, que são aquelas pessoas que pesquisam para saber como anda o desenvolvimento ou como anda a questão, né, da poluição, por exemplo, né, como tem afetado a vida dos animais de uma determinada espécie em um determinado lugar. No caso desse texto de hoje, a vida dos animais marinhos, porque são animais dos mares, e a vida do mar, né? Que a gente fica muito triste quando a gente vê as reportagens de que uma baleia apareceu morta, que uma tartaruga apareceu morta, que um golfinho encontra-se, né, em situação de risco de morrer ou de deixar de desaparecer pela questão da inconsciência do ser humano. E jornalistas, né? O que os jornalistas fazem? Eles geralmente divulgam essas informações para conscientizar a população, para chamar a atenção da população, para fazer com que as pessoas parem, reflitam um pouco, vejam como isso tem feito mal para o meio ambiente e faz mal para nós mesmos, seres humanos. Porque quando a gente vai na praia, a gente encontra às vezes os animais mortos, aquele mau cheiro terrível, né, que não dá nem pra gente tomar banho. Tem a questão do risco da gente pegar doenças devido à morte desses animais, que acaba poluindo, né, ficando aquele mau cheiro, vindo outros animais peçonhentos e que transmitem doenças, como no caso do urubu, né, aquelas larvas quando o animal tem decomposição, as moscas. Então, os jornalistas eles têm essa função, né? O objetivo de repassar determinado conhecimento, determinada informação para o público, que é o público
Nós, a grande população em massa, né, que podemos ver através dos jornais, ler através de livros, de revistas, através do próprio jornal, em sites, né, assistir através de canais fechados no YouTube ou em outros programas, tá bom? Então, assim, eles se caracterizam por representar informações objetivas, né? Informações que nos dê realmente a segurança de que aquilo é verdade e de que aquilo está acontecendo com muita frequência e que o planeta pede socorro, como a gente já fez várias campanhas, certo? E em geral eles são publicados em revistas e jornais ou sites, tá bom? Então, na atividade de hoje, que é na página 125, o livro de vocês pede para vocês marcarem as respostas corretas. A letra A, ele pergunta qual é o assunto principal do texto e tem lá 2 quadradinhos. É a poluição dos oceanos ou as tartarugas marinhas, como a Promara falou, né? O título em si, ele já fala que é a questão da poluição dos oceanos. Então, esse texto, ele vem falar sobre o quê? A poluição dos oceanos. Então, vocês vão marcar X no primeiro quadradinho da letra A, tá bom? Na letra B, ele vem lá e pergunta com que finalidade esse texto foi escrito. Aí no primeiro quadradinho ele pergunta: transmitir conhecimentos científicos ou continuar ou contar uma história? Não foi contar uma história, né? Infelizmente, transmitir conhecimentos científicos e também buscar alertar a população do mal da poluição, né? Letra C. Onde esse texto foi publicado? Onde será que ele foi publicado? Aqui embaixo ele diz, né? Quando a mamãe lê, ele vai falar aí. O texto, ele é em um suplemento infantil de jornal? Não. Em uma revista de divulgação científica para as crianças? Sim. Então, o texto, ele aparece em quê? Em uma revista científica. Só que essa revista é voltada para quê? Para crianças. Ou para as crianças sabem ler? Não. Mas tem o professor que pode fazer esse trabalho em sala de aula. Tem o papai, tem a mamãe, né? A família que vai entrar ajudando a criança a ter esse conhecimento, como no caso, né? A editora FTD achou interessante que vocês conhecessem o que é um texto de cunho científico, né? Que é para poder fazer a conscientização, que é para levar informação, que é para mostrar uma realidade que acontece todos os dias em todos os países, não é só aqui no Brasil. Agora no Brasil com mais frequência, porque infelizmente a nossa população não está ainda bem educada para cuidar do meio ambiente. Então, a editora FTD, que é a que vende esse livro que a gente está utilizando, ela achou interessante trazer isso para nós discutirmos, para nós estudarmos, para que você já cresça com essa consciência e que você possa mudar também o comportamento dos adultos que convivem com vocês, de não jogarem lixo, de não caçarem, não pescarem com redes no fundo do mar, não colocar bombas submarinas para poder matar os animais e também, né, quando vocês crescerem, já ter a consciência quando forem trabalhar, né, da escolha de empresas que se preocupem com o meio ambiente, tá bom? No segundo quesito, ele pede, depois de ler o texto, escreva por que alguns animais marinhos comem lixo. Por que, crianças, esses animais comem lixo? Por causa da ação do homem mal educado, não é isso? O homem, quando eu digo, é o ser humano, não é o homem só a figura masculina. Mas nós, seres humanos, nós somos mal educados. A gente joga lixo em qualquer lugar. As empresas jogam lixo nos mares, nos oceanos, né? Então, tudo isso facilita a questão da chegada da poluição para esses pobres animais que vivem indefesos no mar, tá bom? Então, a falta de educação e falta de consciência do homem é o grande motivador dos animais marinhos estarem morrendo, certo? Então, vocês devem ter essa consciência de que nós temos que cuidar do meio ambiente. O meio ambiente é o lugar onde nós vivemos, tá bom? Depois, ele pede na página 126, releia o texto o trecho do texto, né?
As tartarugas marinhas provavelmente são as que mais sofrem com a poluição dos oceanos. Por quê? Por que isso acontece com as tartarugas? Porque crianças, elas confundem, né, as sacolas plásticas com água viva. Se vocês pegarem um saco plástico e colocar dentro de um recipiente com água, num balde, ou numa bacia, ou na lavanderia, e fazer movimentos na água, você vai ver que o saco, ele vai se movimentar parecendo o quê? Parecendo com água viva, que é aquele animalzinho que queima a pele da gente quando a gente vai na praia. Então, a tartaruga, ela acha que é um amiguinho dela marinho, que é um animal do convívio dela. Então, ela se aproxima do saco plástico. E o que é que acontece? Aquele saco plástico acaba entrando no seu pescoço e a matando sufocada. Muitas vezes, às vezes, né, no movimento do abrir e fechar a boca, acaba a sacola, pelo movimento das ondas, né? O curso do mar, a sacola entrando pela boca da tartaruga. E o que é que acontece? Ela morre sufocada. Porque a sacola, quando entra no estômago, no intestino, tanto que os médicos falam muito para os pais terem cuidado com vocês, crianças, brincar com embalagens plásticas, por isso que muitos de vocês acabam colocando perto da boca, perto do nariz, e isso tapa as vias respiratórias, o que faz com que fique sem ar e acabe morrendo, entendeu? Então, todo cuidado deve acontecer. Todo cuidado, como diz os mais velhos, ainda é pouco quando se trata de embalagens plásticas. Não só as sacolas plásticas, mas também os copinhos de Danone que são jogados. Vocês sabem que a cabecinha da tartaruga é pequena. O copo de Danone pode entrar, os copos plásticos, as garrafinhas PETs, né? As tampinhas de garrafinha PET que são bem pequenas, então elas podem achar que é alimento, engolir, ficar, ó, travado na garganta. E tudo isso leva esses animais marinhos, principalmente a tartaruga, à morte. Por isso que muitos animais estão em extinção, pela ignorância do homem. Bom, no número 4 ele pede: relê este trecho do artigo. Cientistas do mundo inteiro tentam encontrar meios de reduzir o grave problema que é a poluição marinha e de proteger os animais que vivem nos oceanos. Aí ele pergunta: o que você acha que é possível fazer para resolver esse grave problema? Então, o que é que temos que fazer? Ter educação e consciência. As empresas devem botar filtro, devem construir uma rede de esgoto, uma rede de tratamento dos seus resíduos, né? Muitas empresas trabalham com produtos químicos e acabam jogando no fundo do mar. As pessoas precisam entender que sacos plásticos são para poder a gente colocar o resíduo, que é o lixo, aquilo que não serve para a gente. Se não serve para mim, que penso, vai servir para os animais, coitados, que não pensam, não sabem o que é certo e o que é errado. Então, nós devemos usar as sacolas plásticas ao ir às praias, aos rios. Para quê? Para colocar aquilo que não presta. O lixo, depositar o lixo. E esse lixo tem que ser retirado da areia da praia e levado para quê? Para os vasilhames de coleta, para quando o carro do lixo passar na hora certa, levar esse resíduo que não presta mais, entendeu? Então, tudo no mundo é necessário consciência. Vejam só como a doença, o coronavírus tem se alastrado. Por quê? Porque as pessoas não têm tido consciência, as pessoas não querem fazer uso da máscara. As pessoas não querem ficar em casa. E as pessoas não têm tido cuidado. Ah, se eu tô com algum sintoma, vou na rua rapidinho, não vai passar para ninguém não. Passa, gente. Então é necessário, ó, criar consciência, se ter responsabilidade, ter educação, empatia, amor ao próximo. Amor àquilo que Deus criou. Deus criou o mundo, Deus criou a natureza, Deus criou nós seres humanos, criou todos os animais. Para quê? Para que nós cuidássemos uns dos outros. Se Ele deu ao ser humano a capacidade de pensar, de aprender, de se comunicar e a inteligência para cada dia mais estarmos crescendo no nosso conhecimento, é hora de devolver esse bem maravilhoso que Deus nos deu, que foi a vida. Como? Cuidando da natureza, cuidando dos nossos animais, cuidando das pessoas que convivem conosco.
cuidando do planeta, não é mesmo? E no último quesito de hoje, que é o número 5, tem aqui, ó, os vasilhames de reciclagem que nós já trabalhamos, né? Vocês já conhecem, porque na escola a gente conversou muito sobre isso. O vasilhame vermelho, o azul, o verde, o amarelo e o cinza. Bom, o vermelho, ele serve para quê? Pra gente, ó, coletar os materiais de quê? Quem sabe me dizer o que é isso aqui? Plástico, certo? O azul, para coletar o quê? Papel, tudo que for de papel, embalagens, livros, revistas velhos que não queira mais. Então põe no vasilhame azul. No verde, o verde é para coletar o quê? Vidro, tudo aquilo que for de vidro. O amarelo, metal, tudo que for de metal, as latinhas, né? As embalagens de metal. E o cinza, que muitas vezes também a gente pode encontrar marrom, né, com tampinha vermelha, é aquilo que não se recicla, aquilo que o carro do lixo precisa levar. Resto de alimentos cozidos, papéis de sanitário, papéis de gordura da nossa boca, certo? Então, se nós fizermos esse trabalho de separação, né, a chamada coleta seletiva, nós vamos estar cuidando do nosso planeta, cuidando da vida humana, cuidando da vida dos demais animais, tá bom? Que fique aí esse artigo científico infantil como uma lição, como um momento de reflexão e de mudança de comportamento. Bom, hoje nós vamos passar para a página também em matemática 168, 168, que algum de vocês já fizeram atividade a respeito de pares e ímpares. Vocês já, na atividade que foi na época do São João, para vocês, a Pro mandou, né, uma atividadezinha que fala sobre pares e ímpares. Existem objetos que a gente só pode utilizar se for par, como no caso dos brincos, luvas, porque par é tudo aquilo que, ó, são de 2 em 2. Eu tenho 2 mãos, 2 orelhas, 2 pés. Então, meias, brincos, luvas, como eu já falei, sapatos, sandálias, a gente só pode comprar o par. Por exemplo, o papai e a mamãe, eles formam o quê? Uma dupla, um casal, um par, certo? Quando eles foram se casar, eles precisaram usar aquele anelzinho chamado de aliança. A aliança, ela não vende só uma, ela vende o par. Por quê? Porque tem que usar a esposa e o marido. Então, é um objeto também que a gente só pode usar o par, tá bom? Na página 167, ele vem mostrando aí a imagem, né? E a musiquinha. Pula fogueira, iaiá. Pula fogueira, iuiu. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, iaiá. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Então aqui, ó, as crianças, elas estão unidas em casais em pares, ó. Por quê? Porque as danças, geralmente a gente precisa dançar com um par. É muito ruim, muito chato a gente dançar sozinho, né? Na festinha mesmo do São João online que nós fizemos, foi bom, né, encontrar. Eu peguei a Alice, dancei com a Alice, algum de vocês pegaram a mamãe para dançar com a mamãe, né? Quem tinha priminho em casa, como Bel, como Ana Clara, né, que são primas, estão saudáveis, estão convivendo juntas, puderam dançar juntas. Então, isso é o que? A formação de pares. Então, pares, crianças, é tudo aquilo que a gente usa, ó, de 2 em 2. Tá bom? Na atividade de hoje, na página 168, vocês irão resolver somente o primeiro quesito, letra A e letra B, certo? Aí tem a imagem de um par de sandálias. E aí o que é que ele pede? Circule as figuras formando grupo de 2, o que é 2 em 2. Então você vai circular as duas sandálias juntas. Aí pergunta, quantos chinelos tem? A Promara acabou de dizer, né? Quantos grupos de 2 nós formamos no chinelo? Um grupo de 2, né? Que só tinham 2 sandálias. Quantos pares? Um par.
O grupo de 2 é o quê? O par. Então, foi um par só. E ele pergunta, sobrou algum chinelo? Sim ou não? Não sobrou, porque, ó, os 2 formaram par. Então, estavam juntos, certo? Já na letra B, tem aí 4 meias. E ele pede, né, para você circular de 2 em 2. Então, se tem 4, eu vou juntar uma meia com a outra e uma meia com a outra. Quantos grupos eu formei? Ó, 2 grupos, certo? Quantos grupos de 2? 2 grupos de 2. Quantos pares? 2 pares. Sobrou alguma meia? Também não. Não é? Porque se são par, quando são pares, ó, que a gente consegue juntar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Assim. Isso, ó. Eles se grudam e não sobra nenhum. Então, par, ó, 1, 2, 1, 2. Sempre vai terminar em 2, tá bom? Então, fica aí também essa atividade de matemática. E em geografia, na página 289, que é a continuação de ontem, né? Da atividade que nós trabalhamos ontem, nós vamos hoje falar sobre direita e esquerda, tá bom? E vamos para a página 291, que vocês irão responder somente a letra C e a letra D. Vocês irão olhar ao redor de vocês. O que é que tem do seu lado direito? Do lado direito da Pro tem, ó, o meu computador. Tá vendo? Tem o telefone, tem a caixinha de som do lado direito. Do meu lado esquerdo, o que é que tem? Do meu lado esquerdo tem, ó, meu gavetário, onde eu guardo meu material de costura. Então, eu vou desenhar isso. Do meu lado direito, eu vou desenhar o computador, que é que tá do meu lado direito. E do meu lado esquerdo, eu vou desenhar a minha gavetinha de trabalhar com material em feltro, minhas costuras, certo? Então, a aula de hoje é isso, um pouco mais extensa, porque em português, né, o texto é bem grande, o assunto também traz uma discussão grande, uma conscientização, e eu volto a lembrar para vocês, esse dia está chovendo bastante, né, a temperatura caiu mais um pouquinho, então a gente tem que ter atenção redobrada. Se for sair de casa, use a máscara, nada de colocar a mão na boca, nada de colocar objetos na boca, nada de beijo e abraço, aquelas pessoas que estão tendo contato com outras na rua, nada de ficar na porta da rua conversando, né? Porque os casos em Camaçari estão crescendo muito, infelizmente muitas pessoas estão morrendo e isso traz pra gente preocupação muito grande, uma tristeza também, certo? Então, desde já eu agradeço, a nossa semana foi maravilhosa. Eu agradeço imensamente a Deus por vocês estarem acompanhando essas aulas, por vocês estarem seguros, pelas famílias de vocês estarem todos bem. E eu peço também que vocês orem pelas pessoas que foram contaminadas, para que elas se recuperem, saiam disso, né? E que Deus, na sua infinita bondade, no seu amor por nós, seres humanos, possa nos ajudar a superar isso, com muita sabedoria, que sirva de lição, para que a gente seja um pouco mais amável, mais tolerante, respeitador, porque com respeito e com amor a gente consegue ser pessoas melhores. E é isso que o mundo está precisando, de pessoas melhores. E a esperança da melhoria são vocês, crianças, que vão se desenvolver e vão, com certeza, trazer um sentido melhor e mais bonito para o planeta Terra, tá bom? Beijo no coração e até segunda-feira. Pro amo a vocês, todos vocês, certo? Beijinho, 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 beijinho.